recuperação, a gente não Hum. vai poder se encontrar no mercado, se encontrar quando for no shopping, quando for numa churrascaria, Ah, não porque tem a gente vai. problema não. A gente tem 4 anos, 5 pela frente para fazer Ô, isso, Glaucio, Murilo. a Estamos em gente. pandemia, Murilo. Pandemia, ninguém está saindo de casa, Murilo. Ô, essa não. Ô, Tá? Glaucio, não paga cerveja. Ô, Murilo, vocês não falam para os pais de vocês que foi o professor que deixou de recuperação? Eu estou assumindo. Não, não Eu estou dá. assumindo a fala de vocês. Vocês nunca são os culpados, são sempre os professores, né? A minha mãe primeiro joga o chinelo, depois pergunta por que eu tô de recuperação. Então, Ele Ah, não joga dá já pra o botar a culpa nos martelo. professores. entendi o que acontece aí na sua casa. Não é diferente das outras casas, não, tá? Então vamos lá, gente. Povinho aí todinho da recuperação, prestando atenção na aula de hoje, né? Então vamos lá. Como assim borracha, Ismael? De onde sua mãe tira borracha para jogar em você, Ismael? Famosa É mangueira. dona de uma borracharia, sua mãe, é Ismael? É isso? Não, pô, é que a mangueira é feita de borracha. Sua mãe corre atrás de você com a mangueira? Oh, Ou então joga o pneu mesmo. Ela joga a primeira coisa que ela vê na frente, né, Ismael? Então vamos lá, gente. Vamos recapitular aqui o assunto da nossa aula passada. Temos bastante coisinha para fazer hoje. Daqui a pouco já acabou a aula, gente. É muito rápido. Então, na aula passada, nós estávamos não mais na construção do gráfico do espaço, porque vocês já sabem fazer isso de cor, né? Nós estávamos numa situação que o gráfico do espaço já vinha pronto, tá? E aí eu quero, do gráfico do espaço, que já está pronto, um outro gráfico. Eu quero o gráfico da velocidade. E eu posso ainda querer do gráfico do espaço a função horária, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui, eu estou numa situação, estou desenhando aqui um gráfico qualquer, eu não sei se eu já fiz esse gráfico na aula passada, se eu já fiz, me perdoa. Mas estou pondo aqui uma situação, só para a gente relembrar. Caderno de física está aberto, né? Já está com a data de hoje. Já botaram aí exemplos sem enunciado, certo? Para a gente começar a discutir. Então, eu tenho uma situação aqui, onde eu tenho um gráfico de S em função de T, e algumas coisas a gente sabe desse gráfico. Primeira coisa que a gente sabe, onde ele começa lá no eixo do S, onde ele encostou ali no eixinho do S, para nós é o S0. Então, a gente já sabe isso. O S0 é 10. Aí eu quero o gráfico da velocidade. Para saber o gráfico da velocidade, o que eu faço? Eu fecho aqui um triângulo nesse meu gráfico. Se quiser, pode usar aquela nomenclatura da matemática, bem bonitinha, né? A minha reta tem uma inclinação, e aí vocês podem chamar essa inclinação de ângulo, igual o professor de matemática diz, tem um ângulo. E aí nós sabemos algumas relações trigonométricas, como, por exemplo, tangente do ângulo, que em matemática é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mesmo assunto, gato. Só que eu estou falando agora um pouquinho diferente. Aí o cateto oposto, que eu chamei aqui de ângulo, quando eu olho ali na minha figura, seria esse aqui, o meu cateto oposto, que nada mais é do que o delta S. O meu cateto oposto é o delta S. O meu cateto adjacente é esse aqui de baixo, ó. Tá? Que está encostadinho ali no ângulo. E ele nada mais é do que o ΔT. Então, se eu dividir ΔS por ΔT, eu achei um conceito físico chamado velocidade. Então, o professor de matemática definiria para vocês, num gráfico, que a velocidade é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Isso aqui é o professor de matemática falando para vocês. Eu disse para vocês o seguinte: se eu tenho um triângulo, eu fecho. Se eu tenho uma reta, eu fecho aqui um triângulo. A medida da vertical é o ΔS, a medida da horizontal é o ΔT. Se eu quero a velocidade, eu faço a medida da vertical dividido pela medida da horizontal,
que é o ΔS e ΔT. O ΔS vai do 10 até o 40. Olha ali no gráfico. Do 10 até o 40, ele mede 30. Como é que eu sei que ele mede 30? Eu pego a posição final, que é o 40, menos a posição inicial, que é o 10, e 40 menos 10 vai dar 30. Dividido pelo intervalo de tempo, que é aqui embaixo. Começa no 0 e vai até o 5, então são 5 segundos. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 metros por segundo. Tá, mas eu não quero isso. Eu quero sair desse gráfico e fazer um outro gráfico. Então, vamos lá. Vamos construir o outro gráfico. Qual é o outro gráfico que eu quero construir? É o da velocidade, em metros por segundo, e o tempo em segundos. A velocidade, por enquanto, não muda com o passar do tempo. Ela vale 6. Então, eu vou lá no meu gráfico, pego em qualquer lugar aqui, ó, e marco uma posição que eu chamo de 6. E aí eu vou desenhar o gráfico. De que maneira? Uma reta paralela. Ai, gente, que difícil fazer paralela aqui, ó. Agora eu dancei. Uma reta paralela ao eixo do T. Então, tá aí uma retinha paralela. Se quiser, coloca aqui, ó, até T igual a 5 segundos, porque o outro gráfico vai de 0 até 5, tá? Então, feito aí um gráfico de velocidade para o tempo. Vejam que está no primeiro quadrante, aqui em cima, ó. Por que que está aqui em cima? Porque aqui em cima as velocidades são positivas. E velocidade positiva significa para nós movimento progressivo. Primeiro quadrante, velocidade positiva. Tá, e se a reta não estivesse para cima, o que aconteceria? Não sei se eu fiz esse exemplo na aula passada, quando a reta não está para cima, que a reta está para baixo. Então, velocidade e tempo, tá? Agora eu vou pegar um gráfico que vai fazer isso aqui, ó, minha retinha. Tá? Vamos pôr aqui embaixo 10. Professora, Oi. aí você colocou que se a velocidade for menor que 0 é progressivo. Ai, desculpa. Obrigada. Só você prestou atenção. Não tá vendo como o povo tá dormindo na minha aula? Você vê só. Olha que falta de respeito dos seus amigos comigo. Só você percebeu isso. Vê que coisa. Que Ô, coisa, né? professora, Quem, quando, onde? Ó, acabei de professora, falar. Outra Professor, agora. eu não falei nada, professor. Acabei de eu chegar na posso aula também. falar? Acordou agora. Olha isso, gente. Para. Professora, eu tinha visto, mas fiquei com vergonha de falar para a senhora. Que Porque vai que a vergonha. senhora fica É, triste. professor, a gente nunca sabe como a senhora irá reagir Eu fui humilde, eu fui erros. Ah, humilde. sei. A gente tem que ter bom Sabe? coração e se preocupar com a senhora. Ah, sei. Olha como vocês são bondosos. A professora R, vocês nem falam nada. Sei. Tô sabendo, vocês estavam dormindo, isso sim. Respondendo o WhatsApp. Vendo Big Brother na televisão, vendo o jogo. É isso que eles estão fazendo. Tá bom, pode deixar. Vão ficar aí tudo em julho comigo, nas férias aí, na recuperação. Maldosos comigo. Vamos lá. Só o nosso colega que avisou que não, já até ganhou um ponto a mais na média. Né? É um pontinho aí a mais. Vamos lá. Olhando a situação aqui, vamos fazer outro gráfico. Vamos lá. Outro gráfico, mais um. Quero sair do gráfico de ST e fazer o gráfico de V e T. Ok? Acabou o Big Brother já, Ismael? Ah, é, acabou. A menininha lá ganhou. Tem razão. Agora começou um outro, né? Sou meio lesada. Tava rolando o BBB. Tá, olha aí. A Carol Conká venceu. Deve ter sido, né, Gabi? Vamos lá. Então, nessa situação aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a velocidade, tá? Fecha o triângulo. Na reta, ó. Fecha um triângulozinho aqui na reta. Fechou o triângulozinho aqui na reta. Lembre-se que o que está na vertical é o ΔS. Então, o ΔS vai de 15 até 60, ou de 60 até 15. Tanto faz aí. Se quiser, coloca posição inicial 60, posição final 15.
Ou simplesmente lembra, a reta está para baixo, velocidade negativa, tá certo? Quem considerar o ΔS positivo, coloca lá na velocidade o sinalzinho de menos. Quem já considerar o ΔS negativo, não precisa colocar o sinalzinho de menos. Então, quanto mede aqui na vertical? Ó? Na vertical, eu tenho 45 metros. Do 60 até o 15, ou menos 45. Pode ser, Gabi. Pode deixar tanto positivo quanto negativo, se quiser. E aqui embaixo, no triângulo, está o ΔT. Ok? Que é 10 segundos. Então, nessa situação, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem deixar 45 positivo, não esqueça que a reta para baixo, opa, é 10, né? Não esqueçam que a reta estando para baixo significa movimento retrógrado. E o movimento sendo retrógrado precisa acrescentar um sinalzinho de menos na velocidade, tá? Não esqueçam disso. E aí eu dividi os 45 metros pelos 10 segundos, tá? Mas não é isso que eu quero o gráfico. Eu quero o gráfico da velocidade em metros por segundo, em função do tempo. Agora eu vou pôr o eixo do tempo aqui para cima, tá? Para economizar um pouquinho de espaço. O tempo está aqui em cima. Qualquer lugar aqui, embaixo do eixo do T, qualquer posição, eu vou marcar um ponto que eu vou chamar de 4,5. E aí eu vou traçar a reta do meu gráfico, paralela ao eixo do T. Ok. Aí coloca aqui algum valorzinho para o T, para ficar mais bonitinho o gráfico. Quer dizer, o tempo vai passando, vai de 0 até 10 segundos, e a velocidade se manteve 4,5. Difícil? Complexo? Saberão fazer isso? De buenas. Então, tá bom. Agora, vamos imaginar que eu tenha um gráfico de velocidade em função do tempo. Vou subir aqui a tela. Copiaram, né? Quem não copiou, tira print, certo? Tira print, passa depois para o caderno, tira print, manda no grupo do WhatsApp, primeira luzinha aí da aula de física. Estou subindo aqui um pouquinho a minha tela, tá? Não estou apagando tudo, estou subindo. Vamos supor agora coloca aí, ó, gráficos de V igual a F de T, gráfico da velocidade, tá? Nós estamos vendo um gráfico de velocidade só, mas eu vou falar de outras possibilidades para vocês. Vamos supor, tem várias possibilidades de eu ter um gráfico de velocidade, tá? Uma das possibilidades de eu ter um gráfico de velocidade é ele ser uma reta apontando para cima, uma reta crescente. Se eu tiver um gráfico que é uma reta crescente, isso aqui não é movimento retilíneo uniforme, ok? Isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, que é o nosso próximo assunto. Quando a velocidade está aumentando com o passar do tempo, nós dizemos que existe uma aceleração nesse caso, tá? A gente vai ver o conceito de aceleração. Como a reta aponta para cima, essa aceleração tem um valor positivo. Outra possibilidade que eu posso ter do gráfico de velocidade em função do tempo. Eu posso ter um gráfico de velocidade em função do tempo e ele ser uma reta apontando para baixo, uma reta que está descendo, ó. Se essa reta está descendo, de novo, é um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade está mudando com o passar do tempo. É o nosso próximo assunto. Existe aceleração? Sim. Velocidade, quando muda com o tempo, o conceito é aceleração. Só que nesse caso, a aceleração vai ser negativa, porque a velocidade diminui. Aceleração positiva está aumentando o valor da velocidade. A aceleração negativa está diminuindo o valor da velocidade, até ele parar num determinado momento e assim por diante. Nós estamos vendo gráfico de velocidade em função do tempo,
onde, nas nossas situações, o nosso gráfico está uma reta paralela ao eixo do T. Nesses casos, que o nosso gráfico é uma reta paralela ao eixo do T, nós estamos falando de movimento retilíneo uniforme. A velocidade não muda, o tempo está passando e a velocidade é sempre a mesma. Então, não tem aceleração, não tem mudança de velocidade. A aceleração é zero. Desses gráficos, algumas coisas eu tiro como informação. Inclinação da reta, aqui em cima, inclinação da reta, que era a tal da tangente ali, ó, representava a velocidade. Aqui, nós vamos ver mais para frente que a inclinação dessa reta, tá? Quanto mais inclinada essa reta tiver, maior vai ser a aceleração. Por enquanto, eu não tenho aceleração, então eu não tenho inclinação de reta. Eu estou no último gráfico. Então, em física, a gente olha inclinação das retas e olha área. E tenta descobrir se essa área tem ou não significado para nós em física. Eu não sei se eu falei isso na aula passada. Se eu falei, então estou repetindo. Como é que eu calculo a área dessa figura que eu tenho aqui? É a área de um retângulo. Então, ela é calculada como sendo a base vezes a altura. É assim que eu calculo a área de retângulo. A base para nós, então, base vezes altura. A base para nós é uma grandeza física, que é a variação do tempo. E a altura corresponde ao valor da velocidade no meu gráfico, 6, 5, 4. Então, quando eu faço base vezes altura, eu estou fazendo ΔT vezes V. E aí eu preciso ver se existe alguma grandeza física que é ΔT vezes V. Como é que eu vou fazer para ver se tem uma grandeza física que é ΔT vezes V? Nós temos uma expressão só até agora, que dela nós tiramos a equação do sorvete, que é o ΔS sobre ΔT. Então, se eu olhar para essa função, ó, é ΔS dividido por ΔT, mas será que tem alguma coisa que se assemelha a ΔT vezes V? Tem, sim. Eu vou pegar meu ΔT que está dividindo e eu vou levar ele para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, toda vez que eu faço V vezes ΔT, eu estou achando ΔS. Então, a área desse gráfico, ela representa para nós a grandeza física ΔS. Porque o ΔS é que é ΔT vezes V. E aí nós vamos escrever sempre desse jeitão aqui, ó. A área é numericamente igual ao ΔS. Olha que bonitinho, ó. N de numericamente igual. Por que que a gente escreve numericamente igual? Porque em matemática, quando a gente calcula área, a resposta aparece em metros quadrados, centímetros quadrados, não é aproximadamente, não é um tio. É um N. Letra N de navio, tá? Então, calculando a área em matemática, quilômetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. E S, para nós, é deslocamento, então ele é em metros. Metros, não é Newton, não, é numericamente, tá? A área é numericamente igual. É que só o número do meu cálculo é que corresponde ao ΔS. ΔS é em metros, área em metros quadrados, tá? Então, é só um número. Então, a área é numericamente igual ao ΔS. O que eu quero dizer com isso? A unidade de área é diferente da unidade de ΔS, sim, tá? Você vai ver que dependendo do gráfico, Gabriel, nós vamos calcular a área e vai ser uma grandeza física que a resposta é em volts. Aí você vai falar, área em volts, área em metros quadrados. Não, numericamente é igual, mas a física interpreta essa área como uma grandeza física chamada DDP, diferença de potencial, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo. Anota aí, ó, só para vocês entenderem melhor. Isso aqui é facinho, gente. É mais fácil que construir gráfico. Vamos supor que eu já tenho o gráfico pronto. Essa é a vantagem. Meus gráficos sempre estão prontos nesse tipo de exercício. Vamos supor que eu tenho um gráfico
de velocidade em função do tempo, e o gráfico é isso aqui, ó. É uma reta, a gente só está vendo esse gráfico por enquanto, né? Os outros dois ainda não. Reta paralela ao eixo do t. E aí eu tenho aqui na velocidade o valor 5, e no tempo eu tenho aqui o valor 10. O que significa isso para mim? Que o tempo foi passando e a velocidade sempre vale 5. E eu quero saber desse gráfico qual foi o deslocamento que meu objeto teve. Então, eu vou lá para o gráfico e vou pensar, deslocamento? O deslocamento é o ΔS. Eu posso pegar a equação, substituo o V por 5, o ΔT por 10 e calculo o ΔS. Ou simplesmente eu penso, é a área disso aqui. A área dessa figura. A área é numericamente igual ao ΔS. E quanto dá essa área? A base é 10, a altura é 5. 10 vezes 5, 50. Como é espaço, metros. Então, eu descobri qual foi o deslocamento que o meu objeto teve. Aí, se eu tiver um gráfico de velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, e ele estiver lá no quarto quadrante, tá aqui embaixo, ó, minha reta do gráfico. Aqui é 20. Aqui é 8. E eu pergunto de novo, deslocamento nesse segundo gráfico. Então, nesse segundo gráfico, eu vou olhar essa área aqui, ó. Perdão, faltou um sinalzinho de menos aqui. Opa, ele fechou um triângulo ali. E lá, então, tem um sinalzinho de menos aqui, tá? Então, vou calcular a área. A área é numericamente, ao N de numericamente, igual ao ΔS. Quanto vale, então, a área dessa figura? É base. Quanto vale a base? Aqui em cima, no T, é 8. E a altura é o menos 20. Então, essa área vai me dar menos 160. Se fosse matemática, seria metros quadrados, seria centímetros quadrados, mas é física, e essa área representa o ΔS. Então, meu ΔS foi de menos 160 metros. Eu me desloquei aqui no sentido oposto da trajetória, andei na contramão, 160 metros. É isso que o problema está me dizendo, tá? Vou pegar uma outra situação. Tudo tranquilo até aqui? Alguém não está entendendo? Fale agora. Eu dou mais exemplos disso Professora, aqui. só precisava fazer um pouquinho a tela? Pode abaixar, diminuir. Ok, ó, diminuir. Isso, deixa assim precisar. rapidinho. Só para eu te dar um print. Isso, tira um print aí. Bonitinho o seu print, ó, com a luzinha toda colorida. Que zona, né, essa luzinha. Ok? Print tirado, tô aumentando a telinha de novo. Valeu, professora. Senão eu não enxergo esses quadradinhos, gente. Já que vocês tiraram print, eu posso... Não vou apagar não, porque tem gente que acha que está copiando, né? Então, vamos supor agora eu vou dar um outro exemplo. Eu quero uma outra coisa desse gráfico agora. Vamos supor que eu tenha um gráfico de velocidade em função do tempo. Esse gráfico aqui que eu vou pôr agora, bonitão aqui. Tá aqui. Nosso gráfico, por enquanto, é sempre uma reta aqui, ó. Tá? Vamos pôr aqui 25. Aqui eu vou pôr 10. E eu quero, com esse gráfico, escrever a função. Mas que função você quer escrever se a velocidade não muda com o passar do tempo? Eu quero escrever a função do S. Mas você tem um gráfico de velocidade. Como é que eu saio de um gráfico de velocidade e escrevo a função do S? Primeira coisa, eu só vou poder escrever a função do S se eu souber a posição inicial. Então, o meu exercício, ele vai ter que me dizer da onde o objeto saiu. Se ele não me der a posição inicial, me der só o gráfico, eu não consigo escrever a função. Então, eu tenho que ter, além do gráfico, o S0. Vamos supor que ele me deu S0 igual a 0. Aí ele disse para mim, ó, partiu da origem das posições.
Vamos supor que ele me disse isso. Ok? A partir da origem das posições. Qual que é a minha função do S mesmo? Só tem uma, gente. S igual a S0 mais V vezes T. Eu só tenho essa função, não tenho nenhuma outra. Se eu quero escrever a função, o que eu vou fazer? Eu vou manter o S e vou manter o T. Tá, manteve o S, manteve o T. E as outras letras? Eu troco. O S0 por quanto? Por 0. E a velocidade por quanto? Por 25. Escrevi o gráfico da função? Sim. Ah, mas eu sei quanto vale o S? Sei quanto vale o S. O S vale, ou melhor, não sei quanto vale o S, né? Estou escrevendo. Sei quanto vale o V. O V é 25. Como é que eu sei que o V é 25 mesmo? Está ali no meu gráfico. V é 25. Ok? Não é 0 não, Bruno. Se fosse 0, ele estaria parado. Tá? Ele não está parado. Ele está em movimento. Ok? Então, sempre que um probleminha me der um gráfico de velocidade em função do tempo e pedir para mim a função horária, ele tem que me dar outra informação. O gráfico da velocidade nunca traz a posição inicial, tá? Só o gráfico do S que traz a posição inicial. Tá, e se ele, ao invés de falar que partiu da origem das posições, ele fala assim, olha, ele partiu da posição 15 metros. A posição inicial é 15 metros. Como vai ficar minha função se ele disser que a posição inicial é 15 metros? Ah, é a função do S que ele quer? Vocês não podem esquecer que a função do S é sempre o sorvete. Ela não muda, tá? E se eu for escrever a função, eu mantenho o S e eu mantenho o T. Eu só troco as outras letras. Quem é o S0? Poxa, agora ele me disse que o S0 é 15. Então, no lugar do S0, eu vou pôr o 15. E a velocidade, eu pego lá no gráfico. Ela é o 25. E eu escrevi a função. A outra informação que esse gráfico me dá é o ΔS. Mas o ΔS para 10 segundos. E eu não quero ΔS, eu quero escrever a função. Ok? Para escrever a função, eu só tenho esta função aqui. Eu não tenho outra. Então, é bem simplesinho, de um gráfico de velocidade, eu escrever a função horária, tá? Mas não esqueça, eu tenho que ter o S0 dado ali no meu problema. Tá, mas se ao invés de escrever a função horária, ele quisesse que você fizesse aí o gráfico. Ele quer que eu faça o gráfico. Que gráfico? Ah, ele quer que eu saia do gráfico da velocidade e faça o gráfico do S. Tá? Então, ele vai falar, olha, eu quero o gráfico de S por T. Ele pode escrever assim. Ou ele pode escrever, eu quero o gráfico de S igual a F de T. Não importa se eu vou escrever a função ou se eu vou fazer o gráfico. Eu preciso saber a posição inicial. Esse gráfico da velocidade sozinho não me dá a posição inicial. Tá, eu quero fazer um gráfico de S em função de T, mas para essa situação aqui do item A, que ele saiu da origem. Beleza. Então, como é que vai ficar o meu gráfico do S em função do T? Eu não vou ficar trocando valores para o T, não, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. S e T, ao invés de trocar T por 0, T por 1, eu vou fazer o seguinte. Ele me disse que saiu do S igual a 0. Essa informação ele me deu, ele tem que me dar. Onde é o S igual a 0? Ah, o S igual a 0 é aqui, ó. Eu consigo descobrir onde ele está quando T é 10 segundos. Eu sei quanto vale a posição quando T é 10. Poxa, Glaucio, como é que você sabe quanto vale a posição quando T é 10? Porque eu sei calcular a área desse gráfico. A área desse gráfico não me dá o deslocamento nos 10 primeiros segundos? Como é que eu calculo a área desse gráfico? Base, 10, vezes altura, que é 25. Então, a área é 250. 25 vezes 10.
O que significa que no final de 10 segundos, ele percorreu 250 metros. Então, eu vou aqui, ó. Quando t é 10, coloco um ponto aqui. E que ponto é esse? É o 250. É a minha areazinha daqui, ó. E aí eu faço o quê? Eu traço a reta. Tá bom. Saí de um gráfico da velocidade e fiz um gráfico da posição. Professora, Oi? eu não entendi. Por que 250? A base não é 10? Sim, A altura não é 25? sim, 10 vezes 25 me dá 250. 250. Se é um gráfico de velocidade vezes de velocidade por tempo, a área, não posso esquecer, a área, ela corresponde a quem? Ela corresponde ao ΔS. O que significa que nos 10 segundos, aqui de baixo, ele percorreu 250 metros. Por isso que o 250 está aqui, ó. Mas aqui ele saiu do zero, ó. Eu vou fazer mais exemplos, calma aí. Vamos imaginar o item B. Não, o item B, ele saiu do 15 metros. Ele não saiu do zero. Porque aqui ficou facinho, né? Ele saiu do zero. Agora, ele vai sair do 15 metros. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer mais exemplos, tá? Tempo em segundos, S em metros. O tempo vai de 0 até 10. Quando ele me diz que meu objeto saiu dos 15 metros, isso significa que eu vou pegar aqui qualquer lugar mesmo, e vou marcar 15, que é da onde ele saiu. Vou pôr minha primeira bolinha, é o meu primeiro ponto. Ele saiu do 15. Só que eu sei desse gráfico aqui o quanto ele se deslocou. Quanto foi que ele se deslocou mesmo? 250. Então, esse é o meu ΔS, lá do gráfico, 250. Só que aqui, agora, para o t igual a 10, eu não posso pôr o 250. Por que eu não vou pôr 250 aqui? Se eu colocar 250 aqui, vai estar errado, tá? Por que vai estar errado se eu colocar 250? Pensem comigo. Ele saiu do 15. Ele andou 250. Se ele saiu do 15 e ele andou 250, onde ele foi parar? Eu estou no 15. Ando 250. Onde eu vou parar? 40? No 40, não. Eu tenho 15 reais. Eu ganho mais 250. Quanto é que eu tenho no final? 265? Ou 235? Tenho 15. Ganho mais 250. Se eu tenho 15 e eu ganho mais 250, não pode dar 235, Bruno. 265. 265. Então, eu já tinha 15, já estava na posição 15. Aí eu ganhei mais 250, eu andei mais 250. Eu fui parar na posição 265. Então, aqui em cima vale 265. Veja, a diferença entre 265 e 15, a diferença entre esses dois é 250. O meu ΔS tem que ser sempre 250 nesse exercício. Então, se a diferença entre os dois aqui, ó, tem que ser 250. Vou fazer mais um exemplo. Vou dar um tempinho para copiar, para tentar entender o que eu falei. Olha de novo tudo que está escrito aí, para a gente voltar. Dai, está presente? Está acordada, Dai? Cadê você, Dai? Oi. Tá começando a compreender, né, Dai, o que eu tô falando. Ainda não deu para entender claramente, tá? Mas vamos fazer mais exemplos, Dai. Adriana, tá aí, Adriana? Põe um S para mim no chat, Adriana, ou fala comigo. Não me ignore, Adriana, porque eu detesto ser ignorada, Adriana. Adriana não veio? Sério isso? Cadê o Alisson? Grande Alisson. Salve, salve. Cadê a Aninha? Aninha? Oi, Aninha. Vou fazer mais exemplo, Aninha. Peraí, quinta-feira. Cadê o Arthur?
Eu sei que o Arthur tá aí. É isso aí. Não adianta se esconder, Arthur. Eu já vi você, Arthur. Sei que você está na aula. Cadê o Breno? Que nunca aparece. Né, Breno? O Bruno Gabriel. Bruninho, dá um oi para mim, Bruninho. Salve, salve, Bruninho. Cadê o Bruno William? Grande Bruno William. A gente tá copiando tudo, né, Bruno? Tá aí na frente do computador, na frente do celular, copiando bonitão. Não tô chamando de gordo, não, Alisson. Eu nem conheço você, Alisson. Eu estou chamando você de grande porque você é uma grande pessoa. Aposto que você é uma pessoa com um coração muito bom. Oxi. Né? Veja isso. Consciência o acusa, professora. Você viu? Você viu? Eu tô apostando aí em você. Cadê o Diego? Salve, salve, Diego. Cadê o Enzo? Opa, Enzo. Cadê o Fê? Fê Dias. Cadê o Felipe Dias? Anda faltoso esse Felipe na minha aula, viu? Cadê o Felipe Leite? Fê, aí, Fê. Vou passar aqui uns nominhos pro SOI. Tem um pessoal faltando aí, bacana aí na aula. Cadê o Gabriel Gomes? Gabi, fala comigo, Gabriel Gomes. Oi. Oi, Gabi. Vou pro próximo exemplo, tá? Posso ir, Gabriel? Por mim, tudo bem. Então, tá ótimo. Pessoal, tô apagando toda a tela agora. Limpei toda a tela. Se a minha luzinha deixar, né? Aí, tela limpinha. Vou pôr mais um gráfico aqui. Tá? Que gráfico que eu vou pôr? Velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. Vamos supor que o meu gráfico aqui seja 3 e aqui seja 4. O gráfico é isso aqui, ó. Bonitinho. Se eu quiser a função, ou se eu quiser o outro gráfico, que é o gráfico da posição, eu preciso saber a posição inicial. Então, vou pôr algumas situações. Agora, eu só vou fazer o gráfico, não vou fazer a função, não, porque fazer a função é tranquilo. Vamos supor, na minha primeira situação, que para esse gráfico, eu quero o outro gráfico de S em função de T, para quando S0 é 0, para quando S0 é 10, e para quando S0 for 30. Como é que eu vou fazer o outro gráfico? Então, a minha ideia é sair desse gráfico e fazer o gráfico de S, é uma função do tempo. O gráfico do sorvete, tá? Então, antes de começar a fazer o gráfico, eu vou calcular a área. E por que que eu vou calcular essa área? Porque essa área, ela é numericamente igual a ΔS. Como que eu calculo essa área? Eu pego a base e multiplico pela altura. Então, eu vou fazer base vezes altura. Quanto mede a base? A base mede 4. Quanto mede a altura? A altura mede 3. Portanto, eu tirei o deslocamento daí, ó, 12 metros. Ok? Então, nesses 4 segundos, se deslocou 12 metros. Vamos fazer o gráfico do S. S em metros, então não vou usar função. S em metros, T em segundos. Vejam, o T vai de 0 até 4. Então, eu vou pôr o T aqui, ó, de 0 a 4. Igualzinho tá no gráfico da velocidade, tá? Como essa situação me diz que a posição inicial é 0, onde está o meu primeiro ponto? Tá lá no 0, ó. Meu primeiro ponto do gráfico. E o meu segundo ponto? O meu segundo ponto tá lá quando T é 4. Tá? Mas quando T é 4, onde que esse objeto está? Se ele saiu do 0 e se deslocou 12 metros, não tinha nada. Fui parar lá no 12. Quanto que eu me desloquei? Não tinha nada, me desloquei 12. Tô aqui, ó. Tô no 12. Eu saí do 0. Não tinha nada, gente. Absolutamente nada. E alguém foi lá e me deu 12 metros.
Tenho gráfico? Não, tenho 2 pontinhos. Aí eu vou unir os dois. A situação mais fácil é quando ele sai do zero. Tá bom? Quando ele sai do zero, fica facinho, porque a área já é o próprio ponto aqui do meu gráfico. Agora, quando ele sai do 10, como fica o meu gráfico se ele tivesse saído do 10? Então, de novo, S em metros, T em segundos. Lembrando que o T é sempre o mesmo ali da velocidade, tá? E aí, na velocidade, meu T é 4. Tá aqui o T4. Só que agora ele não saiu do zero, então não posso pôr um ponto aqui, ó. De jeito nenhum, não existe ponto aqui agora. Não existe, tá? Sem pontinho aí. Onde está o meu primeiro ponto? Meu primeiro ponto está no 10. Então, vai lá no gráfico, em qualquer posição, marca um 10 e desenha o seu ponto. É daqui que a sua reta começa. Tá, ele saiu do 10, e o que me disse o gráfico da velocidade? O gráfico da velocidade me diz que ele se deslocou mais 12 metros. Se ele saiu do 10 e se deslocou 12 metros, onde ele foi parar? Saí do 10, desloquei 12. Onde eu fui parar? 22. No 22. Olha, saí da posição 10, dei mais 12 passos. Então, ó, já tinha dado 10 passos. Com 12 passos, eu fui parar na posição 22. Aí eu vou lá e desenho um ponto aqui, ó, do 22 com o 4. Aí eu faço o quê? Eu ligo os dois e construo o gráfico. Ok? Vejam, de 22 até 10, existe os 12 metros. E 12 dividido por 4 é 3, que é o valor da velocidade. Tá? Sempre o S dividido por T me dá a velocidade. Vamos fazer mais um gráfico aqui, ó. Saiu do 30. Beleza. Então, eu quero um gráfico de S em metros e T em segundos. Lembrando, o T vai só do 0 até o 4, porque é o que eu tenho lá no gráfico da velocidade. Não tenho nada aqui no 0, 0. Pelo amor de Deus, não põe um ponto aqui. Não existe ponto aí, a não ser que ele tenha saído do 0. Não saiu do 0. Saiu da onde? Do 30. Vai lá no gráfico, em qualquer lugar, coloca aqui 30. Tá? Porque esse exercício disse, saiu do 30. Tá? E no t igual a 4, vocês sabem me dizer onde é que ele está no t igual a 4? Ele saiu do 30, ele andou 12. Se ele saiu do 30 e andou 12, ó, a Isa disse, o Bruno, o Murilo, que ele parou lá no 42, ok? Se ele já tinha 30, ganhou mais 12 metros, ele foi parar 15 mais 30 mais 12, me dá 42. Vejam, entre 30 e 42, a diferença entre os dois é os meus 12 metros. Então, vai lá, põe um pontinho, aqui, outro ali, e desenha o gráfico. Vou por mais exemplos. Falar, olha, ela não fez exemplo nenhum, não, gosta fez um monte de exemplos. Não esqueçam, tem que calcular a área para saber aí o delta S. Estou subindo aqui a tela. Alguém precisa tirar print? Ó, tira print desses exemplos. Depois eu vou para o exercício com enunciado, tá? Daqui a pouquinho eu pego o exemplo com enunciado, se der tempo. Estou subindo aqui a tela. Vou pegar um outro gráfico agora. Chega desse daí. Esse aí eu já fiz 3 dele. Agora eu vou pegar um gráfico de velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Aqui eu vou pegar menos 5. E aqui eu vou pegar 7. O meu gráfico está aqui, ó. No quarto quadrante.
E eu digo para vocês, ó, de novo, eu quero sair desse gráfico. Ingrid, ainda não, eu parei no Felipe, Ingrid, tá? Já chego aí em vocês, já continuo a chamada. Só um minutinho. Estou no gráfico de velocidade e quero sair desse gráfico e fazer outro gráfico. Eu quero, de novo, o gráfico do S em função do T. Sempre que eu for fazer o gráfico do S em função de T, eu preciso saber de onde meu objeto saiu. Então, vamos considerar primeiro que ele saiu do zero. Depois eu vou considerar que ele saiu do menos 10. Depois eu vou considerar que ele saiu do 10. Olha aí, estou fazendo 3 considerações diferentes. Saiu do zero, saiu do 10 e saiu do menos 10. Quero construir o gráfico para essas 3 situações. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no meu gráfico e vou calcular essa área aqui, ó. Preciso dessa área. Lembrando, essa área é numericamente igual ao ΔS. Numericamente igual. Ela não é igual. Numericamente. Só o número que é igual. Como é que eu calculo essa área? Base. Olha a minha base aqui em cima, que é o ΔT. Então, é base. Vezes a altura. Olha a altura aqui, ó. A altura está para baixo. A altura está no 4º quadrante agora. Então, se a área é o ΔS, esse ΔS, portanto, vai ser a base de 0 a 7 é 7, a altura de 0 a menos 5, menos 5. Opa, o meu ΔS deu negativo. O que significa que o movimento é retrógrado. Tá? A velocidade vai ser negativa. Eu estou andando no sentido oposto. Então, minha reta não vai apontar para cima, minha reta vai apontar para baixo. Ok? Então, vamos lá, fazer os gráficos. Que gráfico que eu quero? S em metros. Agora, eu vou deixar o eixo do T mais para cima. Nem tem o S positivo aqui nesse primeiro caso. E tem segundos. Ó, pus o T lá em cima. Vou usar o 4º quadrante. Tá? Se ele está dizendo, olha, pessoal, saiu do zero. Origem das posições, saiu do zero. Onde está o meu primeiro ponto? Aqui no zero. Esse é o meu primeiro ponto. Aí o outro ponto. O outro ponto vai ser, olha o gráfico, no T igual a 7 segundos. Tá? No T igual a 7 segundos, onde ele está? Poxa, ele se deslocou, de acordo com o gráfico, 35 metros no sentido oposto. Então, ele está lá, depois de 7 segundos, na posição menos 35. E aí, eu ponho um ponto aqui, ó. Eu ligo 7 com menos 35. Onde está o gráfico? Aqui. Ok? Faz com a régua bonitinho, gente, por favor. O que significa isso? Se eu tenho uma trajetória positiva para a direita, eu tenho um local que é o zero. Está ali o meu objeto. Só que, ao invés de ele estar andando no sentido do S, que é para a direita, o meu objeto está andando no sentido contrário. Ele está vindo para cá, ó. E aí, depois de 7 segundos, onde é que ele está? Depois de 7 segundos, ele está lá no menos 35. Porque ele andou para a esquerda. Ele não andou para a direita. Ele está no sentido oposto ao da trajetória. É isso que o problema está me dizendo, tá? Segundo gráfico, vamos ver se vocês estão captando aí a mensagem. Segundo gráfico, de novo, eu vou fazer no 4º quadrante, ó, S em metros. Vou deixar o T aqui em cima, ó. Vou lá para o 4º quadrante. T em segundos. Ele está me dizendo que saiu do menos 10. Então, vamos pôr aqui uma posição qualquer. Marca menos 10. Vai lá e desenha o primeiro ponto. Ó. Não é no zero, é no menos 10. Poxa, ele estava no menos 10. Então, ó, tá aqui o meu S.
Positivo para a direita. Eu tenho um 0 aqui. Eu tenho um menos 10. Só que, ao invés de ele andar para frente, ele está andando no sentido contrário. Então, ele andou para cá, ó. Ele saiu daqui e andou para cá. Quanto que ele andou para cá? Olha, ele andou para cá menos 35. Então, ele já estava com menos 10. Ele andou menos 35. Onde ele foi parar, gente? Coloca ali no chat para mim. Ele saiu do menos 10. Ele andou menos 35. Onde ele foi parar? Menos 45. Muito. Ele foi parar no menos 45. Então, vai lá. Desenha algum lugar qualquer aqui, ó. Menos 45. Põe o 7, não esquece do 7. Olha lá no gráfico esse 7. Acha o ponto 7 menos 45. Desenha ele. E, em seguida, faz a reta do gráfico. Olha que belezura. O último exemplo para esse gráfico aí. Tá bom? Aí eu acho que vocês depois vão conseguir. Eu fazendo ainda parece mais facinho. Na hora que vocês vão fazer, vocês esquecem de alguns detalhezinhos. Agora ele saiu do lado positivo. E agora, hein, gente? Vamos pensar junto comigo. Aqui é tem segundos. Ele saiu do S igual a 10. É positivo. Ó, S0 aqui, né? Aqui é o meu 0. Eu vou desenhar aqui uma posição qualquer que eu estou chamando de 10. Positivo, tá lá em cima. Agora, o que acontece? Aqui também é o S igual a 7. Se ele saiu, tá aqui minha trajetória, estou desenhando a trajetória. S, tem um 0 ali em qualquer lugar. Meu objeto estava aqui no 10. Tá no 10. Tá andando no sentido oposto. Quanto que ele andou no sentido oposto? Aí ele andou menos 35. Onde ele foi parar, gente? O Vinícius diz, olha, ele foi parar lá no menos 25. Será que o Vini tá certo? Ah, Sim ou não? sim. Sim. Ele tá andando 10 aqui, ó, do lado positivo. Aí, se ele andar 35 aqui, ó, 25 aqui, ó, ele foi parar lá no menos 25. Opa, onde está o menos 25? Acha que um ponto qualquer, chama de menos 25, liga o 7 com esse menos 25 e acha o ponto. Entre 10 e menos 25, ele se deslocou menos 35 metros. Lembra? Ele está vindo aqui para baixo, ó. Ele se deslocou 10 do lado positivo, 25 aqui do lado negativo. No total, ele se deslocou menos 35. E aí faz o gráfico. O gráfico pode cortar a reta do T? Lógico que pode cortar a reta do T. Teve um instante que ele passou pelo 0, né? Teve um instante que ele teve que passar por aqui. Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês assimilarem essa ideia, para vocês copiarem, tirarem print dessa tela. E eu vou dar uma outra situação para a gente. Eu parei a chamada no Gabi Gomes. E agora estou no Gabi Vicentini. Tá por aí, Gabi Vicentini? Não é. Eu deixar dar mais um exemplo pra gente. Quer dizer, mais um negócio pra gente, né? Nossa, eu tava achando que você falou. Eu vou dar um tempinho a mais pra vocês dormirem. Mas pra você dormir nada, menina. Que dormir? Só pensa em dormir. Olha isso. Só pensa em comer e dormir, Dai. Para com isso. Nossa, você não dorme, não, prof? Eu dormi no final de semana. Você acorda tarde, né? Você acorda às 6h40. Eu acordo tarde também. Acordo tarde, tá vendo? A preguiça tá on, Ismael? Como assim preguiça tá on? Bota a preguiça no off, Ismael. Professora, você falou errado. Não é acordar de final de semana. É acordar em domingo que cai em feriado. Você Domingo, não, peraí. Domingo que é feriado. Não é? Não. Eu durmo. Esse final de semana eu tirei de preguiça mesmo, gente. Tinha um monte de coisa para corrigir, mas eu não corrigi, não. Eu deixei tudo para lá dessa vez. Cadê o Gabriel? Tá todo mundo com 0. Não, tá todo mundo com tarefa de correção atrasada. Ainda bem que eu adiei a lista de vocês, tá vendo? A lista de vocês não tá atrasada a correção. Olha aí, um peso a menos para mim na consciência. Tá? Adiei para hoje. Olha aí que bom. Tá vendo? Por isso que até que fiquei com peso a menos na consciência. Cadê o Gabriel Vicentini e Mariano? Cadê você, Gabi? Você não falou comigo, Gabi. Cadê a minha amiga Gabi?
Gabi, cadê você? Dá um oi pra mim, Gabi. Ai, meu Deus, a Gabi dormiu. Cadê o Gui? Salve, salve, Gui. O Gui Antônio, né? Cadê o Gui Santos? Opa. Cadê o Gu? Gu, dá um oi pra mim, Gu. Cadê o Gustavo? Ian, cadê o Ian? Salve, Ian. Cadê a Ingrid? Vai lá, Murilo. Traz um pra mim também, tá, Murilo? Cadê a Ingrid? Ingrid, cadê você, Ingrid? Tá aí. Aí, Ingrid. Agora eu tô na chamada, Ingrid. Cadê a Isa? Tô aqui, professora. Aê, Isa tá quietinha. Cadê o Ismael? Ismael, liga aí um start em você. Espanta a preguiça, Ismael. Põe um eu pra mim ali no chat. Eu sei que você tá aí, mas põe um eu pra mim no chat, Ismael. Presente. Não, põe eu no chat. Que presente mais de defunto que acabou de levantar. Que isso, Ismael? Pelo amor de Deus. Cadê o João? João Henrique? Cadê o João Henrique? Salve, João Henrique. Uma mais energética, Ismael. Cadê o João Vitor? Troca a cachaça por energético, Ismael. Já deu. Cadê o João? João Vitor, cadê João Vitor? João Vitor me abandonou. Jonathan, fala comigo aí, Jonathan. Salve, salve, Jonathan. Cadê o Cauã, que nunca aparece? E a Lari. Lari. Oi, Lari. Lari. Cadê você, Lari? Não tá aí. Cadê o Léo? Eu chamei você, sim, Gabi. Onde você estava, Gabi? Que você não respondeu. O Léo respondeu para mim. Onde você estava, Gabi? Tinha que estar aí na aula, Gabi. Você estava tirando o cochilo, Gabi? Na cozinha, Gabi. E Laia, Gabriel. Foi assaltar a geladeira, Gabriel. Cadê a Lê? Lê, fala comigo, Lê. Cadê você? Oi, Lê. Cadê o Luquinhas? Salve, Lucas. Cadê a Duda? Duda. Cadê você, Duda? Aí, Duda. Cadê o Teus? Teus Rodrigues Almeida. Mateus. Não? Cadê o Teus Ferrarese? Aí. Salve, salve. É o Rodrigues de Almeida. Agora eu quero Ferrarese. Ferrarese, não? Cadê o Murilo? Boa noite, Murilo. E o outro Murilo? Temos dois Murilos na sala. Somos privilegiados com dois Murilos. Cadê a Nick? Nick? Nicole? Cadê o Nicolas? Pontão. Essa altura do campeonato, eu preciso desse ponto mesmo para enxergar. Agora vem o Felipe Orvati, põe um pontinho pequenininho, que eu nem consigo ver, né, Felipe? Tudo bem. Ele sempre na economia dele, aí, o Felipe, né? Cadê a Rafinha? Rafinha, acorda, Rafinha. Oi, Rafinha. Cadê a Rafinha Cris? Rafinha Cris, cadê você? Matou minha aula. Cadê o Ti? Tiago, cadê tu, Tiago? Quais, Thiago, professor? Acho que tem Eu estou no Tiago Léo, eu tô no Tiago com Y. Tiago Léo. Tiago com TH, muito chique. A Rafinha ali, ó, tava cochilando a Rafinha. Né, Rafinha? Tiago Arruda. presente. Cadê? Agora sim, Tiago Arruda. Cadê o Tiago Gabriel, que nunca vem? Continua não vindo. Cadê a Vicky? Fala oi pra mim, Vicky. Cadê você? Oi, Vicky. Cadê o Vini? Salve, salve, Vini. E o Vitor Hugo? Boa noite, prof. Boa noite. Pessoal, mais uma situaçãozinha para a gente analisar com gráficos. Estou apagando tudo. Aí, como eu nunca me contento com um pouco, vocês já vão se acostumar comigo. A Glaucia, ela não se contenta com um pouco.
vai acontecer algumas situações que eu vou ser bem chata com vocês, e eu vou fazer um gráfico de S em função de T. Ai, minhas retas estão todas tortas. Vamos supor que meu gráfico de S em função de T seja isso aqui, ó. 10, 20. Agora preparem-se. Me empolguei agora. 40, 50. Essa hora da noite. Professora empolgada. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí o meu gráfico. Maravilha, né? Tô empolgada aí. Meu gráfico vai ser esse negócio aqui. Vocês vão demorar um ano aí para copiar. Tá aqui um pontinho. O meu gráfico faz isso aqui. Aí, em seguida, o meu gráfico faz isto aqui. Depois, o meu gráfico. Vamos por aqui, ó. Vou pôr no 10. Faz isso tudo aqui. Olha que belezinha. Fala a verdade, que amor que eu sou. E para terminar, o meu gráfico. Vamos subir ele até o 40, vai. Estão fazendo nada mesmo, né? Vamos subir. Papá, veio para cá. Oi, olha que gráfico bonitinho. Olha isso, Gabi, gostou, né? Fala sério, que gráfico lindo. Deu pra entender um pouco. Olha, só que eu quero sair desse gráfico e fazer o gráfico da velocidade. Como vai ficar o meu gráfico da velocidade se eu tiver um gráfico desse daí? Que feio. Feio nada, Gabriel. Fala assim no meu gráfico. Uma boa pessoa numa segunda-feira à noite, justamente quando eu estou tão empolgada. Para com isso, gatos. É que a sua tela está embaçada, está suja. Por isso que você está achando o gráfico feio. Um gráfico lindo. Tá? Eu quero sair desse gráfico. Não tem aceleração, Gabriel. Texto de beleza. Muito lindo, olha aí. Então tá, né? Fala sério. Você vai começar a gostar disso também, viu, Ney? Você vai estar lá no final do terceiro ano, falando assim para mim, professora, eu vou prestar vestibular para física. Você vai ver. Até lá eu te convenço. Não tem aceleração, Gabriel. Não tem. É gráfico de Gostar, eu vou gostar. Claro, é física, né? Mas falar que isso aí é bonito, né? É bonito, Dai. É bonito. Vamos fazer um gráfico de velocidade a partir deste gráfico aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um eixo na vertical, onde eu vou colocar valores para velocidade, em metros por segundo. Quais valores de velocidade? Aqueles que eu vou calcular. Onde eu vou calcular? Em cada uma dessas retas. Então, eu vou pegar essa primeira reta aqui, ó. Eu vou chamar de reta 1. Tá? A primeira inclinaçãozinha que eu tenho aqui para cima. E eu vou descobrir quanto vale a velocidade nessa primeira reta. Lembrando que velocidade é ΔS sobre ΔT. Olhando para essa primeira reta, o que eu preciso lembrar que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar um triângulo nela. Fechar aqui em amarelo o triângulo, ó. Tá aqui em amarelo. A partezinha da vertical é o ΔS. E a partezinha da horizontal é o ΔT. Então, nessa primeira reta, quanto vale o ΔS? Quem responde para mim ali no chat? Rapidinho, ó. Quanto vale o ΔS, que é a reta aqui da vertical? Vamos lá, Ismael. Quanto vale aí o ΔS, essa retinha da vertical? Veja onde ela começa e veja onde ela termina, para me dizer quanto vale o ΔS. É 30? Ela começa no 30, certo, Ismael? Sim. E ela termina no 50. Se ela começa no 30 e termina no 50, quanto mede esse pedacinho de 30 até 50, Ismael? 20. 20. Isso aí. Então, você já sabe o ΔS, é 20. E o intervalo de tempo, Ismael? Está aqui na horizontal.
Quanto que ele vale, esse pedacinho aqui do intervalo de tempo? Onde ele começa e onde ele termina. Não é 2, Isa. Ó, já deram spoiler ali no chat. 4. Como é que eu sei que é 4? Compara aqui embaixo, ó, gente. Faz uma comparação, ó. Vai de 0 até 4 aqui embaixo. E de 0 até 4, ele vale 4. Então, quanto dá 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 dá 5. E essa velocidade é positiva, porque a reta está para cima, é movimento progressivo. Agora eu vou numerar a segunda reta. Aqui, ó, segunda reta. Então, lembrando, a primeira reta, ela vai do t igual a 0 segundos até o t igual a 4 segundos. E a reta começa no t igual a 0, termina no t igual a 4. Olhando a segunda reta, ela começa no t igual a 4, só para a gente saber, ó, ela começou no t igual a 4, e a segunda reta, ela terminou no t igual a 6. Estou só anotando aqui para a gente saber onde a reta começa e onde ela termina. Só que o que acontece? Dá para fechar um triângulo aqui nessa reta? Tem como eu fechar um triângulo com essa reta aqui? Não tem, o Gabriel disse que não. O que significa quando eu não consigo fechar um triângulo? Ó, quando t é 4, ele está na posição 50. Quando t é 4,5, ele está na posição 50. Quando t é 4,8, ele está na posição 50. Quando t é 5, ele está na posição 50. Quando t é 5,2, ele está na posição 50. Isso quer dizer que o tempo foi passando e o meu objeto não saiu da posição 50. Se ele não saiu da posição 50, quanto vale a velocidade dele? Quanto vale a velocidade de um objeto que não sai do lugar? O Gabi está dando spoiler ali, ó. Se o objeto não sai do lugar, a velocidade dele é 0. Não saiu do 50, gente. Não é que a velocidade dele é 50, ele está na posição 50. E ele não está saindo de lá. O tempo está passando e ele está ali, no 50. Vamos olhar a terceira reta. A terceira reta aponta para baixo, gente. Se a terceira reta aponta para baixo, isso já me diz que a velocidade é negativa. Movimento retrógrado. Muito bom. Tá para baixo, velocidade negativa. Onde começa a minha terceira reta? Olha lá, a reta começa no t igual a 6. Onde ela termina essa terceira reta? Ela termina no t igual a 10. Vamos calcular a velocidade. Delta S sobre delta T. Se quiser, já coloca o delta S negativo. Se não, coloca lá no finalzinho. Lembrando que para achar a velocidade, eu fecho um triângulo na reta toda, ó. Tá aqui minha reta. Vou fechar um triângulo aqui, ó. Nessa terceira reta. Na vertical está o meu delta S. Vejam no gráfico, ó, na vertical começou no 20 e na vertical terminou no 50. De 20 até 50, ele andou para trás, certo? Quanto que ele andou para trás? Saiu do 50 e foi para o 20. Quanto que ele andou? Ele andou menos 30. Tá? Se ele saiu do 50 e foi para o menos 20, ele andou menos 30. Ou põe só 30, mas coloca o sinalzinho de menos lá no final, porque ele está no sentido oposto. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? Vamos olhar aqui embaixo, ó. Quanto tempo demorou para fazer isso? De 6 até 10, tem 2 segundos. De 6 até 2. De 6 até 10, perdão, de 6 a 10 tem 4 segundos. Não 2, tem 4 segundos. Eu olhei ali tudo de 2 em 2, mas tem 4 segundos, de 6 até 10. Menos 30 dividido por 4 me dá menos 7,5. Essa é a velocidade na terceira reta.
movimento retrógrado. Última reta, aqui, minha reta número 4. De quanto em quanto tempo vai a reta 4? A reta 4, ela começa no t igual a 10, e ela vai até o t igual a 12. Ok? Então, vamos lá. ΔS sobre ΔT de novo. A reta aponta para cima, velocidade positiva. Fecha um triângulo. Aqui o papel quadriculado ajuda, né? Fechando o triângulo, olha lá. Onde termina a minha reta? Ó, minha reta está aqui, terminando no 40. Onde a minha última reta começou? No 20. Então, ela foi do 20 para o 40. Do 20 para o 40, eu tenho de novo 20 metros. Saiu do 20, minha quarta reta, parou no 40, tem 20 metros. Quanto tempo demorou para fazer isso? De 10 até 12 segundos, 2 segundos. Daqui eu tiro, então, a última velocidade como sendo 10 metros por segundo. Tá, só calculei as velocidades. Vou fazer o gráfico. Velocidade em função do tempo. O que eu vou pôr aqui no eixo do tempo? Eu vou pôr de 2 em 2, até chegar no 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora eu preciso pôr os valores das velocidades. Uma velocidade é 5 positivo, a outra velocidade é 10 positivo. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou imaginar que o quarto quadradinho aqui para mim é o 5, tá? Ah, não, quarto quadradinho não. Vou pôr no 2. Vou de 2,5 em 2,5. Então, eu vou imaginar que aqui é 2,5, aqui é 5, aqui seria meu 7,5. Estou fazendo uma escalinha aqui, só para ficar mais bonitinho. E aqui em cima, vou pôr V em metros por segundo. Então, cada 4 quadradinhos é 5 para mim. 5, 10, aqui para baixo, menos 5, menos 10. Como é que vai ficar esse gráfico? Presta atenção agora, tá? De 0 até 4 segundos, a velocidade foi 5. Então, vou pegar de 0 até 4 segundos. 4 segundos está aqui. Velocidade 5 está aqui, ó. Eu não vou pôr um ponto. O gráfico da velocidade é sempre uma reta paralela ao eixo, ó. Então, eu vou lá do ponto 5 até os 4 segundos. A velocidade não mudou nos primeiros 4 segundos. Ela vale 5. Jorge. A segunda velocidade é de t igual a 4 até t igual a 6. Estou olhando aqui, ó. Segunda velocidade, do lado esquerdo, aqui embaixo. A velocidade vale 0. Então, de 4 até 6 segundos, não teve velocidade. Olha aqui o que eu estou fazendo. Eu estou pintando o eixo do t bem em cima do eixo, de 4 até 6, porque ele ficou parado. Velocidade é 0. Depois, de 6 até 10 segundos, a velocidade vale menos 7,5. O meu menos 7,5, gente, tá aqui na metade do caminho, né? Menos 7,5. Tá? Então, ó, menos 7,5. Beleza. Só que isso é de 6 até 10. Então, de 6 segundos até os 10 segundos, a velocidade valia 7,5. Sempre retinhas paralelas ao t. Lá no 7,5, hein? Ó, o 7,5 tá aqui, no meio do caminho para mim. Vou pôr ele em azul aqui para vocês, ó. Negativo, o menos 7,5. E para terminar, de 10 a 12 segundos, a velocidade vale 10. Então, vamos lá. De 10 a 12 segundos é só nesse pedacinho aqui, ó. De 10 a 12, só nesse trechinho.
do 10 até o 12. Vai lá na altura do 10, ó. E faz a última retinha. Então, vai ficar igual um gráfico de barras. Ok? Tira print, quem não copiou. Depois, volta nesse exemplo, prestando bastante atenção nos cálculos que eu fiz, nos trechinhos que eu olhei, para vocês entenderem melhor, tá? Na próxima quarta, eu vou fazer mais exemplos desse tipo, onde eu vou ter várias retinhas no gráfico do S e vou construir o gráfico do V. Depois eu vou fazer o contrário. Eu vou ter várias retinhas no V e vou fazer o gráfico do S. Eu sempre tenho que saber ir de um gráfico para o outro. Transitar entre esses gráficos é fundamental para a gente, tá? Como nada a ver esse negócio, tudo a ver, Gabi, tá? Ele tá, não digo que ele tá o tempo todo com um movimento uniforme, mas ele tem trechos aí que ele tá com um movimento uniforme. Ok? São 10h30, agora sim nós vamos dormir, Dai. Tá bom? Tira um print aí da tela. Pessoal, muito obrigada pela presença na aula de hoje. Bom descanso para vocês. Boa noite. E até quarta-feira. Espero que tenham tirado print aí da tela. Boa noite para todo mundo que está saindo. Estou interrompendo aqui a gravação. Boa noite, professor. Obrigado pela aula, tá? Boa noite.